Efésios 5, 21 ao 6, 9. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, porém santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor dele e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite, na leitura da sua palavra. Amém? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a marca de uma igreja. E essa marca que nós vemos de uma igreja aqui, a partir do versículo 21, é a submissão. É uma igreja, é um povo que se sujeita, é um povo que aprende com Jesus a ser submisso. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 21, ele denota uma ordenança de Deus para cada um de nós. E essa ordenança de Deus para cada um de nós é para que a gente saiba conviver numa comunidade cristã. Como é possível a gente conviver numa comunidade? Como é possível a gente conviver com pessoas totalmente diferentes da gente? Como é possível a gente conviver numa comunidade onde existem pessoas que têm pensamentos diferentes, onde existem pessoas que têm sonhos diferentes, onde existem pessoas que têm temperamentos diferentes, onde existem pessoas que têm TPM, por exemplo? Como é possível a gente viver, conviver em uma comunidade assim? A comunidade cristã, ela é formada por pessoas que nem sempre têm o mesmo pensamento, nem sempre têm a mesma forma de ver a coisa. Às vezes nós estamos conversando sobre um assunto e um irmão tem uma maneira de ver, um outro irmão tem uma outra maneira de ver. Cristo salvou todo mundo e nos colocou junto para viver uma vida de comunidade.
A igreja, irmão, não é um grupo formado de uma pessoa só. Não existe igreja de Jesus sozinho. Ninguém pode ser igreja de Jesus só na sua casa. Não existe, como eu costumo brincar, a igreja Cristo no seu lar. Tem gente que acha que pode viver sozinho como igreja. Eu vou viver como igreja lá em casa. Eu assisto o R.R. Soares à noite e eu dou uma oferta para a igreja dele, e quando ele manda colocar um copinho d'água lá no instante, eu coloco um copinho d'água e eu bebo um copinho d'água da oração do R.R. Soares. Então eu faço parte da igreja, e o meu pastor é o R.R. Soares, e os meus irmãos são milhares de pessoas em todo o tempo que ficam na frente da televisão assistindo o R.R. Soares. Não é essa a ideia de igreja de Jesus. Não é. Não tem nada contra pastor que tenha um tempo na televisão desde que ele fala de Jesus. Eu acho isso muito bom. Mas eu servir a Cristo sentado na minha casa, na frente de uma televisão, essa nunca foi a perspectiva do verdadeiro Evangelho. A perspectiva do verdadeiro Evangelho é o que nós vimos hoje nesse vídeo que eu passei aqui. Pessoas que estão em contato com outras, discipulando, ensinando a palavra de Deus, crescendo juntas e transmitindo aquilo que Jesus tem dado a cada um de nós. A igreja foi chamada para a gente viver junto, para a gente sentir o perfume do irmão, a falta do perfume também, para a gente andar junto. A igreja não foi feita para a gente andar cada um na sua e Deus por todos. Não existe igreja de uma pessoa só. A igreja é uma comunidade que anda uns com os outros. Eu achei uma frase que fala sobre essa questão da gente ser unidos e viver em submissão. É a única maneira da gente ser unido. Quando a gente consegue se submeter, quando a gente consegue se sujeitar, a gente consegue viver em unidade. Quando a gente não se sujeita, a gente não vive unidade. Porque a falta de sujeição vai fazer com que você e uma outra pessoa que tenha ideias diferentes saiam na pancada, na discussão ou no braço até mesmo, mas nunca em unidade. Só é possível haver unidade quando alguém está disposto a se sujeitar. E a igreja foi feita de pessoas que foram chamadas a se sujeitar umas às outras. Jesus nos ensina isso. A frase diz o seguinte: deve haver o desejo dentro da comunidade cristã de servir, aprender e de ser corrigido por qualquer pessoa, sem levar-se em conta a idade, sexo, classe social ou qualquer outra distinção. A igreja foi feita de pessoas que estão prontas a se submeter. É assim que nós conseguimos viver em igreja. Paulo então vai relacionar aqui o relacionamento cristão dentro da família e na sociedade, mostrando para mim e para você que o caminho, veja bem, o caminho para manifestar a graça de Deus às outras pessoas não é o poder, não é a glória, não é o aparecer, não é o ser rico. O caminho para ser mostrado a graça de Deus às outras pessoas é o sujeitar-se e o servir. Foi para isso que Jesus nos chamou. É assim que as pessoas verão a graça de Jesus em nós. Tem igreja que diz o seguinte: para Jesus ser honrado na sua vida, você tem que ser cabeça e não cauda. Você tem que se ganhar muito dinheiro. Você tem que ser alguém importante. Eu acho uma tristeza o que tem acontecido hoje nas igrejas evangélicas, que a maioria das igrejas evangélicas, elas ficam esperando Jesus fazer um grande milagre, salvar um grande ícone na televisão, e para esse cara falar muitas pessoas, e para ele salvar muitas pessoas através do seu testemunho. Eu não sei quantos viram aí, está uma fofoca danada de que a Xuxa se converteu, né? Não sei se ela se converteu. Se converteu, amém, graças a Deus, para ela ir no céu, né? Mas lá não vai cantar Glória, né?
Pelo menos isso Jesus acho que não vai permitir no céu. Mas se ela se converteu, glória a Deus, graças a Deus, por ela. Por ela. Porque se ela não se converteu, ela é uma pessoa destinada à ira de Deus e ao inferno. Se ela se converteu, amém, graças a Deus. Agora, eu não posso esperar que Deus manifeste graça ao mundo inteiro, ao Brasil inteiro, por um CDzinho feito na Xuxa, dizendo, testemunho da Xuxa Meneghel. Isso não é igreja. Isso não é manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus se dá em uma comunidade cristã, onde pessoas vivem sujeitando-se umas às outras, submissas umas às outras, e assim manifestando a graça de Jesus às pessoas. Amém? Você entendeu isso? Então no versículo 21, olha a ordem de Jesus para mim e para você. Presta bem atenção ao que Deus nos manda. Sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, não por causa de você querer ser caridoso com o seu irmão e gentil com o seu irmão, mas você deve se sujeitar ao outro porque você teme a Jesus Cristo. Então o temor ao Senhor me faz se sujeitar, me faz me sujeitar, me submeter, ser submisso ao meu irmão. Jesus ensina essa sujeição de uma maneira muito espetacular, lá em João capítulo 13, do versículo 5 ao 7, quando ele convida os seus discípulos para um momento de comunhão. E nesse momento de comunhão eles estão à mesa e eles vão comer, mas no lugar onde eles estão para comer não existe nenhum escravo, não existe um serviçal que existia naquela época. Quando as pessoas entravam nas casas, existia um escravo da bacia, o escravo para lavar os pés, o escravo para dar água para você lavar as mãos e o rosto. Naquela época as pessoas andavam muitos quilômetros, e eles andavam de sandália, e eles sujavam os pés naquelas estradas, sujavam a mão, chegavam todo empoeirado, né? Alguém aqui, os irmãos aqui que viveram há muitos anos atrás em bairros não asfaltados, sabem disso, né? Eu vivi muito tempo na cidade de Salvador, e quando era para ir para a igreja no domingo à noite, com roupa bonita de ir na missa, ou a gente ia lambrecado de barro, ou chegava, batia no irmão para dar a paz do Senhor, subia a poeira. Era desse jeito, era lama ou poeira, não tinha meio termo. Então você imagina, naquela época, os discípulos andavam longa caminhada, chegaram para comer, eles estavam sujos, e Jesus pega uma bacia, Jesus pega uma toalha, e ele faz uma filinha e diz: venham aqui que eu vou lavar o pé de vocês. Jesus serviu para eles como um escravo naquele momento, e ele foi lavando os pés de cada um para que eles pudessem se assentar à mesa. E na hora que ele chegou para lavar os pés do apóstolo Pedro, Pedro disse: opa, a mim não, que desonra é essa? O Senhor lavar os meus pés? Aí Jesus só deu uma dica para Pedro: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedrão já falou: opa, então lava a cabeça, perna, pé, leva o que você quiser. Jesus estava ensinando aos discípulos a ideia de você se sujeitar. Irmãos, nós fomos chamados para lavar os pés uns aos outros. É claro que isso não é hoje literal. Hoje você vem da sua casa de carro, ar-condicionado, quando chega na porta da igreja, estiver chovendo, tem um irmão gracioso ali com um guarda-chuva para você nem chuva pegar para entrar na igreja. Mas a ideia aqui do texto é que eu preciso me submeter a você como um escravo. Então, irmãos, eu acho que a gente precisa rever como nós estamos procurando servir uns aos outros.
Hoje tem crente que já não gosta nem de pegar carona, ele se sente um peso. Não, eu vou atrapalhar. Tem gente às vezes que pede uma coisa para mim e diz: mas pastor, se eu não for atrapalhar. Algumas vezes eu já falei para os irmãos: irmão, eu estou para te servir, e você não me atrapalha, você me dá a honra de te servir. Nós precisamos entender que Jesus nos chamou para isso, para servir uns aos outros, para gastar o nosso tempo em amor e honra aos nossos irmãos. É só assim que nós podemos viver em comunhão. É só se sujeitando, é só olhando para o outro e pensando que ele é maior do que eu, e eu me subordinando. É só eu aceitando correção de pessoas que são mais novas, que são de outro sexo, mas eu entender que Deus me chamou para me sujeitar em Cristo Jesus. A orientação de Paulo aos Filipenses nos lembra a sujeição de Jesus. A sujeição de Jesus ao assumir a nossa humanidade. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não pensou, não quis com usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma humana. Jesus se desprendeu para assumir a forma humana. Ele abriu mão de coisas magníficas, grandiosas, para assumir uma forma humana. Ou seja, Jesus se sujeitou. Queridos, o que é pesado para você, que você não abre mão? O que te impede de se sujeitar a um irmão? Você já pensou nisso? Às vezes é o seu orgulho. Às vezes nós somos tão orgulhosos que nós não aceitamos que alguém venha nos dar uma orientação. Como pode? Fulano teve a ousadia de tentar me ensinar alguma coisa. A Bíblia diz uma coisa muito interessante em Provérbios, quando ele diz assim: ensina o sábio, e o sábio vai se tornar mais sábio ainda. Se você ensinar um tolo, você perdeu o seu tempo. Nós precisamos entender que nós estamos neste mundo, vivendo em comunidade, para aprender um com o outro. Não há espaço para orgulho no nosso meio. Não há espaço para arrogância no nosso meio. Tudo isso foi do velho homem e tem que estar morto com Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos crucificados com Jesus na cruz. E essa nova vida é de pessoas que entendem que se sujeitar é uma bênção. Servir, irmão, é uma bênção. Há uma prerrogativa na palavra de Deus que diz que nós devemos ser bons hospedeiros, abrir a nossa casa. A Bíblia diz que alguns, tendo esse dom, essa graça, já hospedaram anjos. A Bíblia nos orienta a sermos pessoas assim, com a casa aberta, sermos pessoas que tenham coragem de recepcionar bem as pessoas. Infelizmente, hoje em dia, irmãos, nós somos tão particularistas nas nossas atitudes, individualistas, que nós não queremos nem que o irmão vá na nossa casa. Tem gente na igreja que se fala assim: irmão, eu queria visitar vocês. Não, pastor, eu não quero visita. Eu não quero visita. Não, mas eu queria ir lá orar. Não, eu não quero. Obrigado, não precisa. Nós não queremos mais servir as pessoas. A palavra de Deus nos convida, irmãos, a sermos servos uns dos outros, a nos submetermos uns aos outros. A resposta de Cristo ao pedido da mãe de Tiago e João, lá em Marcos capítulo 10, versículo 37, depois versículo 41 ao 45, Tiago e João
viram Jesus fazer um grande milagre. Depois a mãe dele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, faz uma coisa, que os meus filhos se assentem à tua direita e à tua esquerda quando estiveres no reino dos céus. Jesus disse: olha, não cabe a mim dizer quem vai assentar no reino, na minha direita e na minha esquerda, mas vou ensinar uma coisa para vocês. Sabe o que acontece neste mundo? Aqueles que governam neste mundo, eles assenhoriam as pessoas, eles tomam posse das pessoas, eles dominam as pessoas. Mas entre vós não será assim. Entre vós será o contrário. Quem quer ser servido, deve servir. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Nós precisamos importar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Servir as pessoas é uma bênção. Servir a igreja de Jesus é uma bênção. Servir os irmãos é uma bênção. Jesus disse que será abençoado e ganhará galardão quem der um copo de água a um pequenino. Muitas vezes nós nos fechamos, irmãos, na nossa vida, porque nós não queremos servir as pessoas. Sabe por quê? Porque servir as pessoas dá muito trabalho. Não é fácil servir as pessoas. Servir as pessoas dá trabalho. Abrir a sua casa às pessoas requer disposição sua. Você vai ter que ir para a cozinha fazer um café, um pãozinho. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que dar aquela faxinada na sua casa para os irmãos chegarem e o negócio não está tão ruim. Ou senão você manda os irmãos fechar o olho pela misericórdia. Servir as pessoas dá trabalho. Dar carona para alguém, sair do seu percurso para levar uma outra pessoa, dá trabalho, dá gasto. Servir as pessoas é se sujeitar, é se submeter. Eu fiquei muito feliz no nosso acampamento de carnaval, quando pedi a algumas pessoas: irmão, faz isso. E houve assim de algumas pessoas uma liberdade em servir, em fazer, em ir além. Jesus disse o seguinte: quando alguém chamar você para andar uma milha, sabe o que você deve fazer? Anda duas. Se alguém te pedir uma túnica, dê duas. Sabe o que isso quer dizer? Seja proativo, vá além, ande mais, faça mais. Alguém te pediu um copo d'água, dá dois logo, porque vai acabar o primeiro. Vá além, seja disposto a servir. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitar é ter disposição, submissão, entender que o irmão é melhor do que eu, maior que eu, que é um privilégio servir. Não é para servir, irmão, com cara fechada. Não é para servir com bico. Não é para fazer a coisa empurrada. Não é. Se você faz alguma coisa para Deus, tem que fazer de bom grado. Se você serve o seu irmão, você está servindo ao Senhor. Jesus disse: quem for visitar um pequenino lá na cadeia, a mim me visitou. Quem der um copo d'água, a mim deu. Quantas vezes nós queremos servir as pessoas na igreja, mas nós queremos servir para glória nossa, nós não queremos servir para o outro, nós queremos servir para aparecer, nós queremos fazer parte de um ministério para ser alguma coisa, ou para ter alguma coisa. Cristo nos convida a dispor dessas coisas ruins do velho homem e a nos tornarmos escravos uns dos outros. Se sujeitem, sirvam uns aos outros, mude a sua perspectiva de vida. Deus não te convidou para ser o bambambam da história. Ele não foi
Ele nunca teve pretensão de ser. Jesus sempre teve um único objetivo: servir. Ele disse isso aos discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você não sabe ainda qual é o ministério que Deus tem na tua vida, meu irmão, eu vou te dizer: é para você servir. Eu não sei ainda onde, mas é para você servir. Não é para ter glória para si mesmo, é para você servir. Hoje eu vi uma reportagem que dizia, uma cantora evangélica que falou assim, que se houvesse caneta na época de Jesus, Jesus daria autógrafo. Eu fiquei pensando naquilo, eu acho que não. Eu acho que Jesus não daria autógrafo, porque Jesus não veio para ser um ícone. Jesus não veio para ser uma pessoa ilustre no meio das outras. Ele andou com os menores. Ele foi à procura daqueles que diziam que não valia nada. Os seus amigos eram mal vistos. Os redutos aonde Jesus andava, muitos de nós iam hoje e falam: opa, o que aquele cara está fazendo ali? Jesus veio para servir. E para servir nós precisamos nos dispor. Precisamos entender que a pessoa é maior que nós. O meu irmão é maior do que eu. É um privilégio servir o meu irmão. Amém? Sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Por temor a Cristo. Aí o apóstolo Paulo começa a mostrar para mim, para você, como que essa sujeição se dá em várias áreas da nossa vida. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o sermão hoje, mas eu quero que você preste atenção como a Bíblia vai ensinar você a se sujeitar em todos os aspectos da sua vida. Ele começa com as mulheres. Mulheres, cutuca a irmã que está do teu lado. Irmã, presta atenção. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Por 3 vezes Jesus fala e notifica as mulheres a palavra sujeitar. Sujeitar é a ideia de ser submissa. Sujeitar é a ideia de buscar na pessoa, ou ver na outra pessoa alguém que pode liderar, alguém que pode ter autoridade sobre. Jesus chamou 12 homens para andar com ele. E a esses 12 homens, Jesus fez um convite: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E para serem pescadores de homens, esses 12 homens precisavam se sujeitar a Jesus. Sujeitar, irmão, não é ter uma situação de dizer: eu sou inferior. Sujeitar não nos dá a ideia de ser alguém menosprezado em virtude do outro. Muitas vezes as mulheres leem esse texto e dizem: eu não vou me sujeitar ao meu marido porque eu não sou pior do que ele, eu não sou menos pessoa do que ele, eu não sou menor do que ele não é melhor do que eu, por que eu vou me sujeitar a ele? O feminismo diz hoje, ensina hoje as mulheres, que as mulheres não devem se sujeitar aos maridos porque elas são tão boas ou melhores do que o marido. Então, se ela é tão boa ou melhor do que o marido, ela não deve se sujeitar ao marido. Em alguns lugares, irmãos, há um interesse até de perverter essa ideia de Deus, aonde os maridos devem se sujeitar às mulheres. Eu
marido. Quem manda em casa? Sou eu. A ideia bíblica é a seguinte: sujeitem-se. Sujeitem-se só por uma coisa. Primeiro, vocês são um exemplo de igreja. No relacionamento com o seu marido, esposa, você é o exemplo de igreja. E se você quer que a manifestação da graça de Deus seja vista através de você, o seu papel é: sujeite-se ao seu marido. Para você não pensar que esse texto está isolado, as escrituras trazem mais duas vezes a mesma ideia. Eu queria que você lesse comigo. Uma a gente leu no começo do culto, Colossenses, capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus vai dar a mesmíssima ideia, quando diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém. Como convém a quem? Como convém a quem está no Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Pedro também vai dar a mesma orientação às mulheres. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha só, Pedro ele vai além. Ele vai dizer que uma mulher no Senhor, que se submete ao seu marido que não está no Senhor, essa mulher tem a capacidade de ganhar o seu marido por causa do seu testemunho. Qual é o objetivo dessa sujeição? Paulo usa o relacionamento de Cristo com a igreja para exemplificar como deve ser o relacionamento marido e mulher dentro da comunidade cristã. Como é? A mulher cristã, ela não tem dificuldade de se sujeitar ao seu marido por dois motivos. Primeiro, ela confia no Senhor e sabe que está assim respeitando os seus ensinamentos. Por que uma mulher cristã se submete, se sujeita à autoridade do seu marido? Porque ela sabe que isso é uma ordem de Deus. Ela sabe que fazendo isso ela está obedecendo ao Senhor. Então ela tem prazer em obedecer ao Senhor e por isso ela se submete e se sujeita à autoridade do seu marido. Segundo, ela percebe que o seu marido é alguém que é digno dessa sujeição. Ela sabe disso, porque ela aprendeu na palavra. O marido é alguém que ela deve se sujeitar, e ela percebe nesse marido alguém então que ela pode sim, ele é digno da minha sujeição. Aí você pode falar assim: pastor, mas e se o marido não for digno? Nós já lemos 1 Pedro 3 que a mulher ganha o marido com o seu testemunho. Eu já contei aqui uma historinha, mas eu vou repetir novamente, porque é sempre bom repetir. Uma irmã foi ao pastor reclamar do seu marido, e ela disse assim: pastor, não tem jeito mais, agora é divórcio, o senhor pode falar o que o senhor quiser, eu não aguento mais meu marido é pilantra, ele está bebendo, ele chega em casa fazendo arruaça, a gente briga toda vez que ele chega em casa, eu não aguento mais meu marido, eu vou me divorciar. Aí o pastor disse assim: irmã, eu não vou falar mais nada para você, eu só vou pedir para você mais um mês. Você me dá um mês? Você já aguentou até agora, vamos aguentar mais um mês?
E a irmã disse assim: tá bom, eu vou aceitar o desafio. Aí o pastor falou assim: então espera aí que eu vou te dar uma água que eu vou orar com você aqui sobre essa água. Você vai levar essa água para casa, você vai ver que vai ser tiro e queda. Aí o pastor foi lá, lavou uma pet, encheu de água da torneira mesmo, trouxe no escritório dele, chamou a irmã, falou: irmã, vem cá, vamos orar. Colocou a mão na água, orou, disse: Senhor, abençoe. Disse: o negócio é o seguinte, agora você vai levar essa água, toda vez que o teu marido chegar em casa, bêbado, que ele chegar em casa azucrinando as suas ideias, você vai abrir essa água, tem que terminar a garrafa inteira, hein? Você vai abrir essa garrafa, vai dar um gole, vai pôr na boca esse gole, não vai beber. Você vai ficar com o gole na boca até o seu marido dormir. Quando o seu marido dormir, você bebe a água. Beleza? Beleza. Ela fez isso, passou 15 dias, está ela e o marido dela na igreja. E ela veio toda: pastor, que água ungida. Que bênção essa água, pastor. O senhor deve dar para mais umas irmãzinhas aqui na igreja essa água. Aí o pastor disse: irmã, não tinha nada na água. Como não, pastor? Não tinha nada na água. O que trouxe o seu marido aqui foi você colocar a água na boca e não responder o seu marido, não brigar com o seu marido, não discutir com o seu marido. O testemunho que trouxe ela à igreja aqui foi uma mudança que ocorreu na sua vida, porque com você com a água na boca você não conseguia falar, não conseguia brigar com o seu marido. Então foi isso que trouxe o seu marido na igreja, e não uma água ungida ou orada. Pedro diz: às vezes, irmãos, é o testemunho que vai falar, não é eu ficar falando, não é as brigas, não é as contradições. Eu preciso resolver. Queridas irmãs, creiam que Deus deu um marido para vocês e o capacitou para ser o líder da sua casa, e como líder da sua casa, você tem que se sujeitar a Ele por amor e temor ao Senhor. Amém? Entendam isso. É uma orientação bíblica para as mulheres. Agora dá uma cutucadinha no irmão. Fala agora, o marido. Capítulo 25. Capítulo 5, do 25 ao 33, Paulo vai dizer: maridos, ame cada um sua mulher. Para você não achar que Paulo fala isso só em Efésios, marido, Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Maridos, cada um ame a sua mulher e não a tratem com amargura. 1 Pedro, capítulo 3, meus irmãos, versículo 7: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante. O marido também é convidado a se sujeitar. O marido também é convidado a se submeter. Embora o marido seja o líder e o cabeça na casa e no casamento, a ação do marido também é de sujeição, também é de se submeter. Como assim? O marido se submete ao Senhor, como este se submeteu a Deus Pai e se entregou pela igreja. Lembra que Efésios está falando do exemplo de marido e mulher como referência a Cristo, a igreja? A igreja se submete a Cristo, e o marido ama a sua mulher e se submete, entregando a vida por ela. Olha, não tem maior sujeição que isso. A submissão do marido é servir a esposa ao ponto de entregar a própria vida. Paulo não está aqui, irmão, nos colocando num pedestal. Paulo não está aqui dizendo:
maridos fiquem aí bonitões em cima, liderando, as mulheres ralando. Não! Paulo diz que para nós a situação é pior, é mais difícil. O exemplo da mulher é ser como igreja, o exemplo do marido é ser como Cristo. E o que foi que Cristo fez pela igreja? Ele se sujeitou à cruz, ele se submeteu a morrer por ela. Então eu e você, queridos irmãos, também temos uma marca no nosso relacionamento com a nossa esposa: sujeitar-se a esse ensinamento de amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Irmãos, você acha que Jesus ama alguma coisa além da sua igreja? Ele não ama. Olha o texto, versículo 25: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual o objetivo de Cristo se entregar por ela? Para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Jesus não ama outra coisa a não ser a igreja. O amor de Jesus é pela noiva. Ele trabalha em prol da noiva, ele está preparando a noiva, ele gasta as suas energias com a noiva. Ele não tem olhos para outra mulher, os seus olhos estão para a noiva. E qual é o pedido de Deus para mim como marido? Enquanto a sujeição feminina é obedecendo à autoridade de liderança dada ao homem por Deus, a sujeição masculina é demonstrada no amor que ele tem por sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. A nós é dada a ordem de amar, amar a qualquer custo, amar a toda hora, amar em qualquer momento. Quando você foi na presença do pastor ou do padre, não sei onde você casou, mas a ideia é: você aceita essa mulher como sua legítima esposa até que ela te aborreça. Até que ela queime o arroz. Até que a morte nos separa. A ideia do amor de Deus pela igreja é a mesma que deve ser o amor do homem pela esposa. Você acha que Jesus vai dispensar a igreja? Você acha que Jesus vai abandonar a igreja? Você acha que Jesus vai virar as costas para a igreja? Você acha que Jesus vai se divorciar da igreja? Deixa lá, não gosto mais da igreja. Eu vou agora, deixa a igreja para lá, agora eu vou pregar. Ele morreu. O homem se sujeita, serve a sua esposa por causa do amor que lhe deve. Essa sujeição dá-se porque ele obedece ao Senhor e aos seus mandamentos. Por que eu persisto amando a minha esposa? Porque é a ordem divina. Eu escolhi amá-la uma vez, e eu preciso amá-la todos os dias da minha vida, até naqueles dias de TPM brava, até naqueles dias, até naqueles dias em que ela interrompe o jogo dos santos, até naqueles dias, até naqueles dias em que ela pede coisas assim impossíveis para você. Amorzinho, lava a louça. Até nesses dias, porque Cristo nunca abriu mão de amar a igreja. E nós, maridos, servimos ao Senhor nos submetendo a esse amor
que é incondicional. Portanto, meus irmãos, Deus te deu uma mulher, ela é sua. Todas as outras mulheres deste mundo não são mais suas, não pertencem, não devem ganhar o teu coração, não devem ganhar os teus olhares, não devem seduzir os teus ouvidos. Amando ao Senhor, sujeitando-se a este amor, você também ama a sua esposa, porque foi assim que Cristo amou a igreja. Como é que eu vou demonstrar a graça de Deus lá fora, se eu não consigo amar a minha esposa dentro da minha casa? Como é que eu vou demonstrar a graça de Deus lá fora? Como é que eu demonstro graça de Deus para o meu vizinho, se a minha conversa com a minha esposa é só aos gritos, aos berros, aos xingalhões? Aonde é que o meu vizinho vai ver graça de Deus no meu casamento, se eu não honro a minha esposa, se eu não tomo ela como parte mais frágil no casamento? Tem marido que quando chega o gás diz: amor, o gás chegou, pega lá nas costas, troca. Ela é a parte mais frágil, meu irmão. É você que tem que camelar, é você que tem que ser o cara que vai servir a sua mulher naquilo que ela não consegue fazer. É você que vai mostrar graça para ela, lavando a louça, ajudando nas coisas do lar. Eu amo a minha esposa. Ama como? Esparrama no sofá e deixa ela camelar o dia inteiro. Que amor é esse? O amor de Jesus pela igreja foi demonstrado com o ato de dar a sua vida pela igreja. E um marido que não consegue dar provas de amor para sua esposa, não está amando como Cristo quer que ele ame. Não está. Maridos, a nossa sujeição é amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E quando nós amarmos desta maneira, nós estaremos demonstrando graça às demais pessoas. A marca da igreja do Senhor Jesus é sujeitar-se uns aos outros. E isso começa dentro da nossa casa. Se você não serve o seu marido dentro da sua casa, não vem servir na igreja, porque vai ser falso. Se você não se submete ao teu marido dentro da sua casa, você não vai se submeter a mais ninguém em nenhum lugar. Você não vai submeter um pastor da igreja, você não vai submeter uma liderança, você não vai submeter a mais ninguém, porque você não submeteu ao seu marido. Você não aprendeu lá dentro. Se você, irmão, não ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, está ao ponto de dar a sua vida por ela, você não ama o Senhor. O seu amor é falho, o seu amor é hipócrita. E se você quiser servir ao Senhor sem esse amor, não vale nada. Aprenda primeiro a amar a sua esposa, a servir a sua esposa com esse amor. Depois você serve aos outros. Está cheio de marido bonzinho para os outros, né? Para os outros ele faz tudo. Ele abre a porta do carro, ele leva a compra, ele faz tudo para os outros, ou para as outras. Mas para a mulher dele, não faz nada. Se a vassoura cair do lado deles, mulher, caiu a vassoura. Querido irmão, o mandamento do Senhor é claro: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É assim que a gente se submete ao Senhor. É assim que a gente cumpre as Escrituras. Amém? A marca da igreja de Jesus é submissão, é sujeitar-se. Está englobado em servir uns aos outros. Está englobado em ter os outros em maior honra do que a você mesmo.
uns com os outros. Devemos fazer isso numa comunidade cristã. É um privilégio servir o irmão. Não fuja do chamado de servir uns aos outros. Se te derem uma tarefa, faça com alegria, como para o Senhor. Sirva, irmão. Sirva. Não faça as coisas obrigado, não. Não faça emburrado. Faça para o Senhor. E essa marca dessa igreja começa dentro da casa. Irmã, se você não se sujeita ao seu marido, põe a aguinha na boca, irmão. A aguinha é santa. Se sujeite ao seu marido. Ah, pastor, nada, Deus deu orientação para ele. Liderança dele. Se ele fizer bobagem, Deus cobra ele. Maridos, fica amando os outros não, irmão. Fica demonstrando amor para os outros de fora não. Quer demonstrar amor? A tua esposa é o lugar que você deve demonstrar amor. É para ela que, se necessário, você tem que dar a tua vida, porque é assim que Jesus amou a igreja. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que essa marca de sujeição, submissão, seja uma realidade nas nossas vidas, todos os dias. Amém? Quero orar com você. Feche os teus olhos por um momento. Curva a sua cabeça. Quero, nessa oração, convidar você a tomar alguma atitude. Talvez você seja uma pessoa extremamente egoísta, fechada, não gosta de servir aos outros, ruim para abrir a tua casa, para fazer amizades. Você é uma pessoa ruim para externar esse serviço a outras pessoas. Queridos irmãos, é um privilégio servir. Eu quero fazer um convite a você, que se você não gosta de servir, que você ore ao Senhor para quebrar o teu coração nessa noite. Eu queria te desafiar nessa semana, nesse final de mês que nós temos aí, que você procure alguém, da igreja ou de fora da igreja, para você servir essa pessoa. Talvez você vai preparar um almoço para ela, um café na sua casa. Você vai procurar alguém para você servir, para você ser gentil, para você demonstrar que você é servo dele. Faça isso. Procure alguém, diga isso para a pessoa, fala: olha, eu estou aqui fazendo esse ato porque eu quero servir você, como as Escrituras mostram que eu devo servir. Quero convidar as mulheres nesta noite a pensar o quanto vocês estão perdendo em não se sujeitar à autoridade do marido. É um desafio de Cristo para a vida de vocês. Honre o teu marido, olhando para ele, dizendo: você é o líder aqui na casa. Eu confio que Deus fala através de você, Ele orienta você. Mostre ao seu marido que você se importa com a liderança dele. Faça isso, meu irmão. Se sujeitar não quer dizer que você é inferior. Se sujeitar quer dizer que você é alguém que obedece ao mandamento do Senhor. Maridos, ame sua esposa. Não gaste a tua força amando outros. Não gaste a tua força sendo gentil para outros, ou para amigos, ou para família. Às vezes você dá mais importância à sua família do que à sua esposa. Às vezes você dá mais importância aos amigos do serviço do que à sua esposa. Às vezes você dá mais importância a um hobby seu do que à sua esposa. Ame a sua esposa. Quero desafiar você, marido, a também, durante este final de mês, faça uma coisa que demonstre o teu amor para a sua esposa. Uma coisa que talvez ela nunca pensasse que você faria. Ajude naquilo que ela precisa. Ame como Cristo amou a igreja. Se fizermos isso, estaremos manifestando a graça do Senhor na vida em comunidade.
Pai, o Senhor nos desafia nessa noite a sujeitar, a servir, a se submeter. Senhor, é tão difícil essas palavras para pôr em prática. Nós precisamos matar o nosso egoísmo, precisamos arrumar tempo, precisamos ter disposição. Mas Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos a Deus que o Senhor nos ensine a fazer isso uns aos outros. Oramos a Deus para que o Senhor ensine as minhas irmãs nesta noite a serem sujeitas à liderança do marido dentro dos seus lares. Oro pelos meus irmãos maridos, que o Senhor nos capacite com esse amor que não é nosso, é o amor do Senhor, para que amemos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Me ensina, Senhor, a amar a minha esposa. Ensina os meus irmãos aqui a amar as suas esposas. Que a gente, ó Deus, gaste toda a nossa energia e força amando a nossa esposa. Foi ela que o Senhor nos deu, e é isso que nós precisamos fazer. Nos ajuda, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.